Da escuridão do caos surgiu a luz e fez-se a origem de tudo. A fonte de toda a matéria, o céu, as montanhas, os mares, a vida. Tudo que antes não existia diante dos olhos. Basta saber enxergar, ou apenas crer antes de poder ver. As singularidades do invisível transcendem a ordem de espaço e tempo, transformando o que já foi finito em um ciclo sem fim. Um reino composto por seres microscópicos, imperceptíveis a olhos nus, fervilhando no chão da Mãe Terra, evoluindo em colônia. A matéria morta ganha vida novamente em forma de alimento. Um alimento com potencial para promover segurança e soberania alimentar, mas que precisa ser mais estudado, entendido, visto. Essa premissa uniu um grupo de pesquisadores, acadêmicos, produtores e chefes de cozinha de todos os cantos do Brasil em uma expedição no sul da Bahia, com um único objetivo: a busca por cogumelos silvestres comestíveis. Nesse ambiente de floresta aqui nós temos tudo que os fungos precisam, né? Calor, substrato, que é o foliço, né? Matéria orgânica, galhos, troncos e umidade, muita chuva. A chuva tá boa então, pra gente, né? Nós estamos na melhor época do ano para a colheita de cogumelos. Quando nós observamos um cogumelo, nós enxergamos apenas parte de uma grande estrutura que está muitas vezes invisível. O cogumelo é a parte reprodutiva de vários grupos de fungos. Produzem essa estrutura para apenas disseminação dos esporos. E todo o resto do corpo do cogumelo fica no interior do substrato. Se nós mexermos um pouco aqui, ó, por baixo, isso aqui é vida, pessoal. Isso aqui, ó, é o micélio do fungo, é o corpo do fungo. Uma analogia que eu sempre faço, né? Essa parte branca dela. Essa parte branca aqui é o corpo do fungo. É como se fosse um pé de laranja. Nós vamos lá, colhemos a laranja, porém o pé da laranja continua lá. Aqui nós colhemos o cogumelo, destacamos ele do substrato, porém a estrutura dele, todo o corpo do fungo está dentro do tronco, está na superfície de folhas. Nas próximas chuvas, então, ele torna a brotar dali. Irá brotar, se ele tiver condições adequadas, ele irá brotar. Então nós temos esse ciclo, né? Nasce, decompõe um pouco mais de matéria orgânica. Enquanto tiver matéria orgânica, ele vai se desenvolver. Ele reproduz, ele vai voltando. Vai voltando. A gente está aqui numa mata, né, que tem assim índices altíssimos de biodiversidade e de endemismo, quer dizer, espécies que só se encontram aqui. E assim, índices assim, falando em termos globais, né? Nosso país, o Brasil, país mega diverso, e a nossa Mata Atlântica que está aí, estamos na Mata Atlântica, né? Ela também abriga uma diversidade muito grande de espécies de cogumelos. Segundo os nossos estudos, nós já entendemos e sabemos que existem em torno de 200 espécies de cogumelos e fungos próximos aos cogumelos, chamados de macrofungos, que são comestíveis ou potencialmente comestíveis em nosso país. Só no bioma da Mata Atlântica nós temos em torno de 100 espécies de cogumelos comestíveis, que é o gênero Rhipartitella e a espécie brasiliensis. É um gênero com poucas espécies, muitas delas tropicais, que ocorre na América Central, América do Sul. Posso comer? Bora. Tenho certeza. Frutado inicial, o retrogosto de coco também, bem forte, de óleo de coco. Esse é um cogumelo gostoso. Rico esse. Não, impressionante, inclusive a untuosidade que ele lembra o coco, né? A gordura, um pouco da gordura do coco. Os cogumelos são ingredientes que sempre me encantaram desde pequeno.
Mas eu fazia parte daquele grupo que tinha um certo medo, né, de não botar a mão, pelas histórias que a gente ouve. Mas a partir do momento que eu comecei a inseri-lo na minha gastronomia, a partir dos cogumelos cultivados, eu pude abrir um pouco os olhos para um universo que estava acontecendo. E gastronomicamente falando, o cogumelo é muito rico em umami. Umami, o quinto sabor, descoberto pelos japoneses. E o mais incrível é saber que a concentração desse quinto sabor é muito estimulada pelo próprio cogumelo. Por mais que às vezes ele não tenha um sabor expressivo e característico, mas ele tem esse poder de preencher a boca de sabor, a salivação. E então, dependendo de onde você está utilizando o cogumelo, ele eleva aquele ingrediente, aquele caldo, aquele molho, aquele preparo. Olha só, Caco. Esse é qual, cara? Esse aqui é um dos cogumelos comestíveis mais importantes, eu acho, que nós temos aí no Brasil. Dos cogumelos que encontramos, o Favolos brasiliensis, na minha opinião, é um dos mais ricos em umami. E ele se caracteriza facilmente por essa parte de baixo, né? Temos aqui a superfície, que é o píleo. Ele não tem o estipe, como muitos dos cogumelos, né? O estipe é bem rudimentar, ausente. E a parte de baixo dele, ele tem favos, que lembram favos de mel. Ele fresco, ele traz notas de frutos do mar, de lagosta, de camarão, principalmente quando ele está bem úmido. E o aroma dele lembra muito crustáceo, né? Um aroma... Muito caranguejo. É, Mar puro, cara. A gente fica extasiado, de fato, com esse leque de possibilidades criativas que o Reino Funga pode nos proporcionar. Saber que existem pessoas engajadas, pesquisadores, estudantes e cada vez mais cozinheiros buscando esse universo nos deixa cada vez mais felizes e saber que isso é só um começo de tudo que está por vir. E aí a parceria, né, de você poder ter acesso a pesquisadores, pessoas importantes como o Dr. Marcelo Susbacher, que me dá um grande apoio, né, científico nas identificações de coisas que a gente na literatura por si só não consegue identificar. Essa ligação, né, essa parceria do pesquisador, do estudioso com o cozinheiro, né, é que dá essa possibilidade de você cada vez mais inserir cogumelos novos na sua gastronomia, né? Além do que os próprios benefícios, né? Vitaminas B12, vitamina D. E você hoje poder fazer uma gastronomia viva, né? Em que você tem acesso a um produto que, de certa forma, além de alimentar, pode ter esses benefícios para a saúde, né? É incrível. Nessa rápida caminhada de hoje, né, algumas horas aí que nós adentramos na mata, nós encontramos tranquilamente umas 10 espécies comestíveis com potencial alimentício e gastronômico muito grande, né? E quantas dessas espécies nós conhecemos, né? Quantas dessas espécies nós já experimentamos? Nós somos um país que não é micófilo. As crianças na Europa, quando nascem, já são doutrinadas a reconhecer as espécies comestíveis e reconhecer as espécies não comestíveis. Aqui no Brasil, essa realidade ela vem crescendo nos últimos anos. Muitas vezes nós temos um alimento extremamente completo em nutrição, em propriedades nutricionais, como por exemplo os cogumelos. E devido ao nosso desconhecimento, esse alimento é totalmente omitido, esquecido, se tornando invisível. Nós geralmente não sabemos nem que gênero, que espécie é, né? Então, ainda necessitamos no nosso Brasil de muitos especialistas que se dediquem a esse estudo, né? Temos um campo propício para muita pesquisa. O problema que nós temos aqui é que temos poucos pesquisadores. Na verdade, eu sou a primeira estudante na universidade, no meu curso, que pesquisa, é a única até o momento. Agora, na nossa região, a gente tem, sim, um micologista há mais de 50 anos que atua aqui na nossa região e tem um grande papel.
Eu, quando era menino, que pegava num cogumelo, minha mãe dizia, não pegue nisso, isso é frieira. Nós temos realmente que eliminar essas crenças negativas a respeito do cogumelo e colocar as coisas positivas, né, e boas que existem nos cogumelos. A gente tem que reconhecer que os fungos são uma fonte muito grande do ponto de vista alimentício e medicinal, porque nós podemos ter espécies fantásticas aqui que nunca foram estudadas nem como alimento nem como remédio. Sem fungo não tem floresta. Não tendo floresta, a gente vai ter o quê? O professor Bezerra é uma referência nacional e mundial quando se fala em estudo de fungos. É reconhecido internacionalmente por diversos estudos prestados e para mim foi uma grande satisfação poder estar nessa atividade, nessa expedição e compartilhar de momentos e de conhecimentos com ele. Mas é preciso que uma nova ciência que eu venho postulando há algum tempo entre em campo, que é a chamada cooperômica. Ou seja, a gente aprende a trabalhar em cooperação. Há muitos anos ele vem tentando também fazer algo mais aplicado na micologia, com especial atenção no cultivo de cogumelos. E agora ele conseguiu alguns alunos que estão desenvolvendo aí importantes pesquisas voltadas a esse universo, especialmente de espécies florestais aqui da Mata Atlântica. A gente pretende identificar algumas espécies com potencial de uso, tanto comestível como medicinal. E a gente já adquiriu alguma dessas espécies, né? E agora a nossa intenção é desenvolver uma tecnologia de baixo custo e acessível aos pequenos produtores para potencializar futuramente a produção de cogumelos aqui na região. Mesmo porque é uma atividade rentável. O pequeno produtor pode produzir cogumelos com orientação para que seja um produto de boa qualidade, para que haja higiene e tudo mais. E não precisa de grandes investimentos. É claro que aqueles que conseguirem progredir muito vão fazer coisas mais sofisticadas, mas no começo se produz com pouco recurso. Aqui você tem shimeji, né? Algumas espécies. Isso, a gente foca no Pleurotus, né? Pleurotus, então aqui o que a gente tem conseguido? Esse é o Pleurotus ostreatus, né? O procedência chinesa, mas a gente aqui tem o Pleurotus ostreatus silvestre. Olha que o professor Dr. Bezerra que isolou. Ele foi a primeira pessoa que eu cheguei me falando do interesse, né? E ele foi uma pessoa super aberta. Fiquei sabendo que um grupo de pessoas estavam se organizando, né, e chamando outras pessoas interessadas aqui da região, como uma extensão assim da CEPLAC, mas junto com pesquisadores também da UESC. A minha ideia era tirar tudo do laboratório e levar para casa. Né? Então, com essa ideia, eu fiz esse movimento. Não, é um movimento artesanal que eu estou fazendo, né? E aí eu comecei a fazer isso num banheirinho pequenininho em casa, numa áreazinha que tinha, e foi indo. Aí depois, foi um outro momento, quando eu já estava dando cursos, que eu encontrei o João. Eu cheguei também na intenção de aprender o cultivo do cogumelo, né, para poder ter um cogumelo cultivado em casa. Conheci a Nara e a gente juntou e começou a produzir, aí ampliando cada vez mais o curso e também a produção. É uma cultura que não é difícil, ela é fácil e você consegue obter um fruto de cogumelo com pouco tempo, em torno de... Tem cogumelos que a gente consegue cultivar em até 15 dias. Não é todo produtor que se aventura nesse universo e observando as atividades que vocês têm aqui na propriedade, são técnicas até simples, né, que vocês conseguem agregar no dia a dia e com uma certa doutrina se consegue produzir, inclusive espécies silvestres, né, que você conseguiu já adaptar, aclimatar. Na verdade, todos os cogumelos conhecidos hoje um dia foram selvagens, né? Mas o selvagem ele tem a sua particularidade
ele tem a sua identidade, ele tem a sua intensidade de sabor, faz dele um produto de fato diferenciado. E o mais bacana é você poder juntar isso com a agricultura familiar, ampliar as possibilidades de ganho com a terra, é muito legal. A gente está criando um modelo de produção, né, familiar, uma forma simplificada, artesanal. Eu não digo assim que a gente está assim, vivendo disso agora, porque a gente tem outras atividades, acabou que a gente ainda está num processo, né, de vindo ainda acadêmico, então eu estou mais numa parte educativa, né, talvez um modelo educativo. Então eu tenho vontade de experimentar e fazer essas articulações aí com se possível para a agricultura familiar e com a universidade do outro lado. Quando você vai ter um silvestre, uma nova espécie, você precisa fazer uma análise também para você ver se é mesmo aquela espécie, o que tem, se tem alguma enzima, se tem alguma coisa que não é benéfico, né? Então você vai identificar ali a espécie a nível molecular. Então tem esse lado que é super importante, a presença da universidade. Com esse cultivo artesanal, com essas pesquisas que estão sendo feitas, buscando domesticar os cogumelos silvestres comestíveis, isso vai se disseminando e vai tornando o cogumelo mais acessível a todos. E cada vez mais o cozinheiro está antenado a conhecer de onde o seu produto vem, de entender como que o seu produto é cultivado. E quando essa mão ela volta, vindo o cozinheiro de encontro ao produtor e trabalhando junto no desenvolvimento da técnica, de poder ter um controle maior ou estimular o crescimento do cogumelo silvestre, é muito legal, né? Fazer com que o consumo de cogumelo aumente, isso é uma realidade muito bacana que cria-se um mercado novo, possibilidades novas. Então você tem desde um remédio natural no quintal de casa, ou uma possibilidade de fonte extra de proteína. A gente tem também aqui o salmão silvestre, né? Sim, olha que maravilha. Que é daqui da região mesmo. Esses já são silvestres? Já são silvestres mesmo. Esse aí já está num segundo ou terceiro fluxo. Nossa. E vocês chegaram a sentir já uma mudança de sabor, assim, do cultivado para o silvestre? Eles têm alguma nota de sabor? Olha, eu gostei mais da textura desse silvestre. Show. Legal. E do sabor também eu achei muito gostoso, mas eu não provei os dois assim ao mesmo tempo. Então, Nara, por favor, faça a frente. Cogumelos frescos, diretamente do produtor à mesa. Do pé de serra, que é justamente alguns metros daqui que foi, né? Que ele é proveniente. Bom, esses daqui é Nossa, que aroma, hein? Umami. Tô salivando já. Pois é, vamos à mesa. Aqui é o assentamento Dois Riachões, que fica no município de Ibirapitanga, no Baixo Sul da Bahia. A gente é uma área de reforma agrária, no movimento de trabalhadores assentados, acampados e quilombolas. E a nossa luta ela começa em 2001, com o acampamento de lona preta, né? A gente passou pelo processo da luta pela terra. E a partir de 2007 a gente fez uma ocupação do imóvel. E a partir daí a gente começou a desenvolver um trabalho aqui junto com as famílias, que são em torno de 40 famílias. A gente produz cacau, né, cacau cabruca. E dentro dessa produção, né, do cacau cabruca, que é um sistema que você raleia a Mata Atlântica, por baixo você tem o cacau, um outro estande, né, mais alto você vai ter as árvores nativas. Então você vai ter as madeiras que a gente chama madeira de leis, madeiras nativas, e por outro lado também você vai ter as frutíferas dentro do sistema. Então você vai ter cacau, você vai ter cupuaçu, você vai ter a banana da prata, você vai ter os citros, né, a laranja, o limão. Então você tem um sistema mais completo de produção.
A gente sempre fez uma defesa do sistema Cabruca como um modelo de desenvolvimento da região sul da Bahia, justamente pela riqueza que esse sistema tem para a agricultura, para a sociedade como um todo. Por um lado, você tem uma diversidade de fauna e flora, a partir do momento que você faz a convivência com o bioma Mata Atlântica, considerando que o cacau é uma produção ainda, que a gente chama isso de elemento energia, porque é o principal produto, mas não é só o cacau que se produz nessa região, tem outros também, outras culturas. Para além das culturas que estão dentro do sistema Cabruca, a gente também tem os outros tipos de vida, né, da fauna e da flora. E uma desses tipos de vida é justamente os cogumelos. Na Mata Cabruca estávamos falando sobre esse incrível universo dos cogumelos comestíveis presentes aqui na Cabruca e nas demais regiões aqui da floresta. Estavam presentes crianças, pessoas interessadas no assunto, e aquilo sempre me chama a atenção. A fome de saber das pessoas quando nós estamos falando de um universo ainda tão distante, ainda tão invisível para muitos brasileiros. A gente ainda está aprendendo sobre isso, né? É um tema extremamente novo, porém a gente sabe da necessidade, da importância e do valor que ele tem para nós e para também manter a biodiversidade, para também manter o sistema Cabruca em pé. Então, para nós está sendo muito importante essa troca de experiência. O novo também atrai e a juventude que está na escola, que está na unidade produtiva, também pode ter essas oportunidades para poder desenvolver seus negócios. A expedição Invisíveis da Mata, ela não é só uma expedição de gastronomia, de alimento, ela é de cultura. Essas expedições proporcionam trazer especialistas que trabalham com um universo ainda pouco explorado. Cada um na sua área. Eu preciso de uma pessoa do fermentado, preciso de um mixologista, preciso de um chefe. Cozinheiro. A equipe multidisciplinar é... Botar na mesa. Se não botar na mesa, aí fica invisível para sempre. E não só quando a gente fala assim, cogumelos comestíveis, né? A gente pensa que isso está no preparo salgado, né? Então isso está na bebida, isso pode estar no doce, sobremesa, isso pode estar na cerveja, isso pode estar no chocolate. Companheiros Fermentados é uma indústria que iniciou seus trabalhos lá em 2016. Nós começamos produzindo kombucha e vegetais em conserva, sempre com essa pegada e o intuito de fazer um resgate, uma tradução e um ensino de técnicas antigas e rudimentares de fermentações. A fermentação, ela está presente no nosso dia a dia, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Quando a gente acorda, a gente toma um café, come um pão, um queijo, um iogurte, e tudo isso instigou o nosso desejo de pesquisar e traduzir essas técnicas com ingredientes regionais. Quanto tempo vocês levam para colher essa quantidade de cacau aqui? Mas aí leva ao menos 1h30. 1h30? E para bater depois, quebrar ele? Para quebrar ele é mais 1h30. E normalmente com mel de cacau vocês fazem o quê? Mel de cacau, né? Quebra, tira, bota nos vasos, bota na geladeira. Para tomar na hora? Se querer tomar na roça também toma, assim, tirando na pressa. Quando a gente fala do cacau, ele é tão rico como fruta que dá para ver uma aplicação muito mais vasta, né? Além do que a amêndoa tem a oferecer. Um deles é o próprio mel do cacau, que é muito perecível. Mas diz que ele fermenta muito rápido, né? Sozinho, né? Se você colher ele e furar, ele fica ruim. Fermenta logo. Se você for colher ele hoje, igual colheu aqui, se for quebrar no outro dia, ele furado, aí ele não presta mais nada, ele fermenta. Quando o pessoal já colhe essa fruta na mata, abre a bandeira, começa a abrir os frutos um a um e coletar o que sai daquele ouro líquido dessa fruta, muitas vezes ele se perde, ele estraga no mesmo dia ou no dia seguinte, então ele é descartado. Então, uma das coisas que a gente pensou foi estabilizar o mel de cacau através da fermentação, uma fermentação controlada e dirigida para a fermentação alcoólica. A ideia é a gente transformar isso aqui como se fosse numa cidra, sabe as cidras? Para ele ficar estável em temperatura ambiente, não estragar mais. Tem que ficar fechado na garrafa, mas com gás pode ser uma boa. Ele não precisa da geladeira mais? Cadê refrigerada, não. É bom.
Às vezes gela para ficar gostoso, para beber. Não vai poder dar para as crianças mais, mas os adultos que bebem álcool vai gostar. A convite do Instituto Ori, viemos aqui para o sul da Bahia e ensinamos o pessoal da cooperativa, do assentamento aqui de Dois Riachões, a transformar o mel de cacau, outrora tão perecível, num produto que vai só melhorar com o tempo. Com certeza existe mercado para isso, não apenas interno, mas externo. Essa é uma forma de empoderar, né, criativamente esse povo que está no começo da cadeia produtiva e que perde, né, quer dizer, que não ganha o devido valor ao produto, porque tem tanto atravessador no meio do caminho. O que a gente ensinou aqui não demanda um investimento grande em industrialização, nesse sentido é muito democrático, né, as técnicas de fermentação. Com pouco maquinário, você consegue ter um produto de alta qualidade e principalmente valor agregado. Então você tem um leque de possibilidades de desenvolver negócios na propriedade, mas por outro lado também a gente tem uma necessidade também de que isso possa chegar também a outras comunidades, chegar a outros grupos, né? Então assim, a gente sempre está buscando parcerias, o assentamento ele recebe muita gente, né, durante o ano, e essa conexão é que nos faz também ser fortes e ao mesmo tempo também buscar tecnologias e informações que são extremamente necessárias para o desenvolvimento do assentamento, mas também a gente poder contribuir e ajudar também no desenvolvimento de outros negócios. Então, a gente sempre entende que isso é uma forma também da gente estar aprimorando o conhecimento e, ao mesmo tempo, também fortalecendo aqueles que acreditam na proposta, acreditam na luta, acreditam na reforma agrária, né, acreditam no alimento sem veneno, e isso, para nós, é o diferencial do ponto de vista da gente também construir uma sociedade que a gente acredita que é uma sociedade que possa também atribuir outros valores, né, à humanidade de forma geral. A divulgação científica é um instrumento de cidadania e eu acho que esse é um dos maiores objetivos da Companhia dos Fermentados, minha e do Léo, na nossa vida. É por isso que a gente esteve aqui ensinando o pessoal do assentamento. É uma forma de empoderamento muito grande, o conhecimento. Excelente lugar para a gente falar de transformação, né? Diante do fogo. Eu me sinto exausto depois de 3 dias de aventura, 3 dias de entrada na mata. Bom, eu sou um cozinheiro há 20 anos e o elemento fogo me fascina, me inspira. Esse fogo que transforma. E a carne, ela talvez seja o elemento mais ligado, né, ao fogo, através do churrasco. E eu andei trabalhando com eventos grandes relacionados a isso. A gente ainda tem conexões culturais muito fortes, conexões muito fortes, afetivas com a carne. E talvez eu leve um pouco mais de tempo ainda para me desprender dela. Ou talvez nunca me desprenda dela. E daí que os cogumelos e todas as outras possibilidades de preparo ganharam uma cena, ganharam uma importância na minha profissão e na minha forma de cozinhar. O fogo continua sendo o elemento, mas dessa vez, talvez eu esteja no meu prato, reduzindo a carne e aumentando os cogumelos. Eu me lembro que quando a gente começou esse projeto, para identificar, para filmar cogumelos silvestres comestíveis, então, ocorreu uma transformação. Eu percebi que estávamos lidando também com povos invisibilizados socialmente. E pensei na origem disso tudo, os povos originários que já estavam aí, que já usavam os cogumelos, que já conheciam. E pensei também nos seres invisíveis que povoam as matas. Os indígenas acreditam que tudo dentro da mata tem espírito. Acho que a gente pôde perceber isso. A cada entrada, sempre a gente lembrou de agradecer a Gaia, a natureza, ao planeta, a Tupã, sempre. A gente sempre lembrou de pedir licença para entrar, para que a gente pudesse dar uma chance de se olhar nos olhos sem tanto ruído, tomar consciência uns dos outros. Eu
fiz muitos amigos nessas andanças, um deles muito especial. O amigo Coaraci Tupinambá, ele foi representando o cacique da tribo, seu pai, esteve comigo na entrada do Parque da Serra do Conduru. Então o Coaraci me disse que, infelizmente, eles perderam o domínio, o conhecimento e a habitualidade no consumo dos cogumelos. Que eles lá na aldeia Tupinambá de Olivença, Ilhéus, que eles estavam também, assim como nós, homens brancos, com medo dos cogumelos. Reconhecemos diversas espécies comestíveis e ele voltou a se reencantar com isso e me mandou mensagem quando voltou para a aldeia, se comprometendo em transmitir para os mais jovens, como uma forma também de fixar a juventude no território. Veio um entendimento muito forte de que o reino fungi, como queira chamar, ele é muito, muito maior do que o que a gente podia imaginar quando começou essa história. E fervilha no chão da mata, na matéria orgânica em decomposição, que não tem nada a ver com morte, tem a ver com um recomeço, tem a ver com vida. Uma grande dádiva de Gaia, da natureza, para os povos. O nosso objetivo principal não foi a lucratividade, não foi o ganho das corporações. A gente pensou nessas pessoas se alimentando melhor, nessas pessoas tendo acesso à proteína num momento em que o planeta clama, né, por uma mudança de cultura de consumo. No universo dos fungos silvestres, que podem ser alimento e pode ser também economia. A escolha de trabalhar com os cogumelos tem muito a ver com prazer. Mas tem muito a ver com uma consciência ecológica. A responsabilidade social faz parte dessa escolha. A responsabilidade ecológica faz parte dessa escolha. A segurança alimentar, a soberania alimentar dos povos faz parte dessa escolha. Eu me sinto exausto depois de 3 dias de aventura. Exausto e feliz, é como eu me sinto.